capítulo 2, do 1 ao 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Feche seus olhos. Deus, louvamos o Senhor nesta manhã. Podemos sentir o Senhor aqui no meio de nós. Jesus, eu creio que a palavra do Senhor soprará em nossos corações, através do Espírito Santo, vida. Senhor, nós não podemos continuar da forma que entramos, porém queremos sair diferente, mas da forma que o Senhor bem quer. Jesus, aqui é um lugar de cura, de libertação, de transformação de vida, Pai, de restituição de famílias, casais, e nós estamos aqui reunidos, Senhor, cada um aqui com as suas famílias. Deus, eu peço que o Espírito Santo sopre em cada coração, Pai, para que possam compreender a Tua palavra, que não haja nenhuma inversão, Jesus, nem no entendimento, nem na pregação, mas que a palavra do Senhor, ela que é rema, é viva, alcance os corações nesta manhã. Então, em nome de Jesus, Senhor, agradeço, Pai, por acordar e poder estar aqui na Tua casa, Senhor, e louvar a Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os assentos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos aqui um texto bem importante. Fala do nascimento de Jesus, quando Deus decide, ou seja, o próprio Jesus, né, ele se coloca na frente em dar a vida pela humanidade que já era corrompida. Porque a Bíblia fala que não haveria um justo, não tinha um justo, sequer. E vou te falar a verdade, e não há hoje. E se nós temos mérito de alguma coisa, se alguém acha que tem mérito, esqueça. Nós somos salvos pela graça, que iniciou aqui. A palavra graça, simplificando, significa favor não merecido. Se a gente podia fazer uma junção de graça e misericórdia, né? Misericórdia no termo grego seria misereres cardio, miséria do coração. Que nós poderíamos entender favor não merecido, ou seja, aquilo que eu merecia, Deus, Ele não me deu. E graça, e misericórdia, Deus me dá aquilo que eu não mereço, ou seja, o que eu merecia, graça, nós merecemos o inferno, mas Deus não nos deu. Misericórdia, aquilo que era para ser nosso, Deus, Ele nos poupou, pelas suas misericórdias, Ele nos livrou. Então, dentro desse texto aqui, fala de um licenciamento feito pela parte de César Augusto. Os estudantes da Bíblia, pessoas que gostam de aprofundar, estudar mais, um pouco mais, sabem que o nome dele não é César Augusto.
é apenas um título que ele atribuiu para ele mesmo. Na verdade, o nome dele seria Caio Otávio. Ele era sobrinho neto de Júlio César, famoso, e ele decide intitular e colocar no nome dele César Augusto. Por quê? Porque era um homem extremamente arrogante, era um homem cheio de ira, era um homem que se sentia como Deus. Ele gostaria de ser chamado, e gostava de ser chamado pelos seus súditos, pelos seus liderados, como filhos dei, que no latim significa filho de Deus. E ele gostava de ser reconhecido como Deus, que de fato eles escreveram e fizeram cidades, construíram até templos com o nome de César Augusto. Por exemplo, uma cidade chamada Cesareia, que foi escrita como uma forma de idolatria para esse César Augusto. Então nós olhamos dentro dessa história, esse homem que decide fazer um alistamento, porque ele não era diferente dos homens de hoje. Ele não era diferente dos homens de hoje. Ele queria ter o poder. E no entendimento do ser humano, o poder ele vem através de quê? Através do dinheiro. Ele acha que o dinheiro ele faz o homem ser mais poderoso. De fato, em nossos dias, para muitos, para a maioria, eu digo quase todos, entende-se que o dinheiro nos torna poderoso. Aqui na terra, o dinheiro compra muitas coisas. O dinheiro compra a casa, não é verdade? Mas o dinheiro não compra um lar. O dinheiro compra uma boa cama, uma King Star, uma cama. Mas ele não pode comprar um descanso, ele não pode comprar o conforto. O dinheiro ele pode comprar colegas, mas ele não granjeia amigos. Então o dinheiro na mente de muitas pessoas, eles acreditam que é poder, que de fato nós vemos um conselho de Paulo para Timóteo, dizendo em 1 Timóteo capítulo 6, no verso 10, que Timóteo, ele não viesse ter amor ao dinheiro. Isso era princípio para apóstolos. Ver Deus, ver Jesus, não ser apegado em dinheiro, era princípio para um ministério apostólico. Hoje é o contrário. Hoje é ao contrário. É granjear posses. Porque na verdade o apóstolo ele nunca sabia aonde ele ia estar. Então ele não podia granjear muitas coisas, não tinha como ele carregar coisas nas costas, bagagem, porque eles foram chamados para pregar a palavra de Deus, para levar a palavra de Jesus. Enfim, então esse homem era um homem que tinha muitas posses, foi o primeiro imperador de Roma. Ele ali se sentia o poderoso, o Filis Dei, o venerável, que o nome Augusto significa venerável, um homem que queria receber veneração, respeito dos outros homens, respeito das outras pessoas que estavam ali próximo dele. Então o que ele decide? Ele decide tomar conta dos seus bens. Ele achava que ele estava acima de tudo. Porém, um homem inteligente, intelectual, na época, o que ele faz? Ele fala, vou fazer um recenseamento. E como funcionava o recenseamento? Vamos trazer todas as pessoas, aonde eles estiverem, de volta para a sua cidade, para os locais aonde eles nasceram, e ali eles vão fazer o seu alistamento, que seria a espécie de um censo. Depois do Covid vai me sumindo a palavra,
uma taxa de natalidade para saber quantas pessoas estavam vivas, para que ele pudesse ali ter um controle. E qual era o controle? A gente reclama dos impostos que nós pagamos, e de fato devemos reclamar, porque não é baixo, mas naquela época eles cobravam um imposto chamado captions, que era o imposto cobrado por cabeça, e a lei do imposto, tributo solis, que significava o tributo territorial. Ou seja, uma família com 5 membros como a minha seria mais doído do que aquele que tem 1 membro ou dois membros além do casal dentro da família. E aqueles que têm 10? E aqueles irmãos que decidiram levar a sério, né? Porque a gente deve levar a Escritura a sério. Parabéns para você que está levando mais do que eu. Que decidiram crescer e multiplicar, e levar 10, 15 filhos. Imagina. Quanto não seria o tributo? E aí, para ter a ideia, o que eles criaram? Criaram uma moeda que se chamava denário, e essa moeda era o valor de um dia de trabalho, e era um imposto cobrado, e nesta moeda ela tinha um símbolo, eles colocaram um símbolo. Roma cria essa moeda e coloca o símbolo, e nesse símbolo tinha o rosto de quem? Do cidadão Caio Otávio, César Augusto, cidadão terrível, um homem que começa a assumir o seu reinado 27 antes de Cristo, e vai até o ano 14 depois de Cristo. Ele pega a infância de Jesus, ele ali pega a parte do nascimento e da infância de Jesus, aí ele faz esse alistamento, traz as pessoas, cada um para o seu lugar, e chegando José e Maria, eles tinham que fazer uma caminhada que não era curto. Os irmãos que é bom de quilometragem, que viaja aí muito mais do que eu, a distância de Nazaré para Belém seria mais ou menos 122 quilômetros. Calculando, se eu não me engano, acho que daqui para o Parque Dom Pedro é 45 quilômetros. Se nós fizermos ida e volta, dá 90 quilômetros, ainda teríamos mais 32 quilômetros para caminhar. Então, me ajuda aí, daqui até Mogi dá quantos quilômetros? 7 quilômetros? 27. Então, vamos trocando os miúdos, pegar ida e volta, e mais caminhar daqui até Mogi. Para nós que temos carro, aqueles que têm um carro um pouco mais confortável, seria uma viagem fácil. Diria, pastor, tranquilo, e daqui até lá, sossegado, eu ia com a minha esposa, eu ia com os meus filhos, fazia o recenseamento, numa boa. Se houvesse um decreto desse daí, para mim tudo bem. Mas nós estamos falando aqui de épocas difíceis, onde as coisas não eram tão fáceis não, onde as coisas era trabalhado com animais, com cavalo, com gados. Muitos faziam as suas viagens em cima de jumentos, em cima de cavalos, em cima de bois, enfim, carroças. E nós estamos tratando aqui de uma pessoa, não que ela esteja debilitada, mas estava passando por um quadro que estava levando um bebê na barriga. Agora imagine uma caminhada de 122 quilômetros em cima de um jumento, ou de um cavalo, em cima de uma carroça, em uma estrada que, apesar de César Augusto ter contribuído muito com a pavimentação naquela época, mas eram estradas que não eram assim como a nossa, fácil de andar, um acesso tão simples. As ruas eram talvez até mais largas, mas o acesso não era simples. Para sair de Nazaré, imagine quando eles olham para Jesus e alguém diz assim, poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele estava dizendo de uma cidade precária, uma cidade difícil, uma cidade onde as coisas não eram fáceis de comprar. Nós saímos daqui, vamos para o centro de Ferraz, a gente tem ali Casas Bahia, a gente tem ali um monte de loja, Marisa, as mulheres querem se embelezar, sai daqui pertinho, dá para ir a pé, dá para ir de carro, dá para ir de moto, dá para ir de bicicleta, enfim, temos um acesso
fácil, mas elas não tinham não, e nem eles tinham. Era 122 quilômetros de caminhada, em cima de um animal. Imagina, trotando, andando, ou devagar, ou em velocidade, enfim. Mas eles tinham que ir, porque era um decreto do imperador. Eles tinham que ir. Imagina grávida. Eu sei aqui, teve pessoas que levaram sua gravidez na boa. Mas tem aquelas que sofreram, como a minha esposa, na gravidez. E não foi só em uma, foi nas 3 gravidez. Se dependesse de mim, só tinha um. Mas Deus o quis assim. Não teve remédio que proibiu de nascer, pastor. Nem a minha dificuldade por ter jogado futebol, treinado, tive alguns problemas. E aí, uma das vezes que eu passei no médico, falou: você tem 0,05 de chance de ter filhos. Eu falei, então, oportunidade nada. Mas casei com uma mulher fértil. E nasceu 3. Imagina, aquelas que têm mais dificuldade, quando o marido está correndo para levar para uma consulta médica, para o hospital, ou próximo de ganhar, passa num buraco, ela, pelo amor de Deus, vai mais devagar. Pensa que está carregando o que aqui? Logo você pensa, um bebê, né? Com uma mulher com um bebê. Passa numa lombada, e ela chega esfregando a barriga, né? Agora imagina a situação aqui. 122 quilômetros em cima de um jumento, de um animal. Imagina. Primeiro, se fosse as mulheres de hoje, nem sentava. Falava, morro de vergonha, Deus me livre, as minhas amigas. Que as irmãs da igreja vão pensar, pastor Jurandir. Meu Deus, todo mundo de carro e nós de carroça. Deus me livre. Nem vou, se fosse chamar para ir para a igreja, não vou. Vou te contar uma história. Estava na igreja, chegou um senhorzinho puxando carroça. Não tinha animal não, tadinho, ele mesmo. Parou na porta da igreja. Entrou na igreja, eu desci do altar, dei um abraço nele. Ele começou a chorar. Falou para mim, pastor, eu já fui em tantas igrejas, nunca recebi um abraço. Nunca recebi um abraço. Falei, é mesmo, irmão? Ele falei, você está chorando por causa disso? Ele falou, porque isso é importante para mim, pastor. Eu falei, que bom. Falei, mas não chora não, que eu sou igual a você. Não há diferença entre eu e você. Somos igualzinho. Você com a sua luta, eu com a minha. Talvez eu não puxe uma carroça. Mas nós vivemos iguais. Eu trabalho de um jeito e você de outro. Eu não roubo, você não rouba. Sua vida é digna. Seja orgulhoso daquilo que você está fazendo. Porque muitos têm casa muito melhor que a sua, mas tirou dos outros. E aquele homem chorando. E Deus deu uma oportunidade, abriu portas para ele. Porque realmente ele não é diferente de nós. E as pessoas cheias de soberba. Soberbos. Falta de leitura bíblica. Falta de estudo bíblico. Não estou dizendo que aqui não tem estudo, porque eu vejo o esforço do pastor Jurandir. Como eu disse, é recíproco aquilo que ele falou a respeito de mim, para com ele, com a família. Cresci ali chutando bola dentro da casa, né?
do seu Reinaldo, da irmã Neuza, os irmãos. Cresci ali. É uma família, nós fazemos parte dela, me considero como família. Tenho respeito. Mas vai crescendo, o tempo vai passando. E as pessoas viram um César Augusto. Aquelas pessoas que estudavam conosco, aquelas que faziam parte do nosso hall de brincadeiras, de diversões do dia a dia, eles vão crescendo. E aí surge aquelas argumentações dos mais pobres que continuam no mesmo lugar, dos mesmo jeito. E aí fala, nossa, você viu como fulano mudou? Você viu o cara, né? Ganhou a menina, né? Hoje passa, nem cumprimenta a gente, passa de carro, ó. Nem olha para nós, viu como ele mudou? Na verdade ele não mudou. Eu não sei se o dinheiro corrompe o corrompido, se o dinheiro corrompe. Até sei, eu acredito muito mais que o dinheiro corrompe o corrompido. Apenas foi revelado quem ele era. O dinheiro chegou para dizer quem ele era. Quem ele era. E tem muitas pessoas que são assim. Como César, e gosta de ser chamado de Augusto, venerado. Se ele não for venerado na igreja, não dá. Se ele não for venerado, pastor não me cumprimentou hoje, para ele não dá. Pastor está com raiva de mim, não vou para o culto mais, porque o pastor não gosta de mim. A irmã fulana chegou aqui cheio de dores, porque mulheres têm muito mais problema que nós homens. Eu não vou nem perguntar aqui se tem alguma mulher com dor, que vai ser unânime, todas elas vão levantar as mãos. E não é frescura não, é verdade mesmo. Porque mulheres vivem com dor. Quando não é dor de cabeça, é dor no braço, é dor nas pernas. É assim que é. E aí chega na igreja, às vezes com mais dor do que o comum, do que o normal. E aí passa uma irmã, e de repente a irmã não olha, nem olha no rosto, porque está com dor, quer assistir o culto, ouvir a palavra e dizer, Deus, eu quero sair deste culto curado, e Deus tem cura para a sua vida também. E ele fala assim, eu quero sair curado, Pai, porque eu entrei aqui e só o Senhor sabe. Aí chega uma irmã de Deus abençoada, porque todos nós que estamos aqui, até o que dá trabalho, você também é abençoado por Deus, mas preste atenção na palavra. Olha para a irmã e aí sai do culto e fala, nossa, a irmã fulana estava com uma cara feia, não olhou para mim, é uma orgulhosa, é uma metida, ela é uma cesariana. E tem um monte de pessoas assim, o ego maior do que ele. Tem pessoas que compram as suas coisas, não há problema nenhum, a gente pode ter condições, e bom que tenha mesmo. Mas tem pessoas que ela granjeia as suas coisas, cresce, mas ela muda de um jeito terrível. Aquele que pegava o companheiro junto para ir, eu vou passar na sua casa para ir comigo para o culto. Ele muda de um jeito tão grande. Ele compra o carro, ele já não passa mais na casa. Tem medo, vai pisar, vai sujar, lavei o carro hoje limpinho. Não vai colocar o pé no meu carro não. Está chovendo, vamos fingir que não vimos, vamos embora, não olha para o lado não. Vamos dar carona não. O carro está sequinho dentro. Aperto lá, a garagem abre, na hora que a gente sai, a gente não se molha, ó, sai o portão automático, que bom. A gente sai, está tudo coberto, não toma chuva, quando entra não toma chuva, não molha o carro dentro, então não vamos colocar ninguém aqui dentro para molhar os tapetes, não. Crentes soberbos, pessoas que gostam de humilhar os outros. Humilhar os outros. Esse camarada era disso que ele gostava, de ter as pessoas debaixo dos pés dele.
de que as pessoas, em vez de adorar a Deus, que adorasse o nome dEle, adorasse a Ele, senão era perseguido. O interessante, que um homem desse, tão ruim, foi usado por Deus. Como, pastor? Está maluco? Um homem desse terrível, que não dá tempo da gente narrar toda a história de Caio Otávio. Mas um homem desse terrível, usado por Deus como? Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim, ó: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Percebe-se que ele sai com Maria indo para Belém. Essa profecia, ela acontece 750 anos antes do nascimento de Jesus. Nós estamos falando de uma profecia para Belém, que viria um governador, que viria um príncipe, que viria alguém que governaria Israel, e que este que governaria, ele era desde a eternidade. Ele está falando de alguém que não existia, que era eterno, seria eterno, e ele nasceria em Belém. Mas César Augusto falando, não, eu sou um camarada, eu entendo, preciso defender minhas coisas, e ninguém vai me enganar, então eu vou fazer um recenseamento, vou fazer um alistamento, e nesse alistamento eu vou controlar tudo que eu tenho. Aquela ideia de controlar o mundo, de controlar o país, era o que ele tinha. E ele governava o mundo todo nessa época. Era mais de 50 países, pegando da África até a Ásia, passando pela Europa. Ele dominava tudo, estava tudo o poder dele. Era muito dinheiro que rolava, muitas pessoas, e ele então anotando por cabeça, quando fosse prestar conta com ele, ele fazia a contagem. Belém, quantas pessoas tem? Tem 200 mil pessoas, então vai entrar tanto em dinheiro, porque cada pessoa paga isso, então o tributo de Captions tem que dar isso para mim. Para ele estava tomando conta das coisas dele. Ele achava que ele estava fazendo algo para ele, mas na verdade ele estava trabalhando a favor de Deus. Como, pastor? José sai, faz o alistamento. A Bíblia fala que ele sai com Maria grávida, chega na cidade. Agora imagina, Ferraz tem quantos habitantes aqui? Acho que tem uns 180, acho, né, 180 mil, acho, 185. Imagina todo mundo da cidade de Ferraz entrasse uma lei dessa, vigorasse uma lei dessa, e viesse todo mundo que nasceram em Ferraz dar o seu nome aqui. Mora ferrazense para tudo quanto é lugar. Tem ferrazense, ó, longe. Imagine chegar todo mundo. Aonde vão ficar, irmãos? Hotel 5 estrelas de Ferraz, cadê? O 3, o 2 estrelas, o 1 estrela. Aonde vai ficar esse povo? Imagine a loucura que não era lá em Belém. Todo mundo procurando estalagem. Os que tinham condições, tinha mais animais, que podia, né, pé na tábua, acelerar. E aqueles que não tinham condições, que demorava para chegar, que foi o caso de José, Maria. Chegando naquela cidade, já está tudo cheio, as estalagens cheias, os hotéis, os lugares de dormir cheio. Ele olha para Maria, imagine a preocupação. Eu sei, alguém aqui já deve ter saído
com a sua esposa grávida e de repente o carro quebra na metade do caminho, ou de repente está um trânsito e você precisa chegar rápido e imagina. Agora imagina ele sabendo que Maria estava pertinho de gerar filho e não tinha nenhum lugar para acomodar a sua esposa. Não tinha nenhum lugar para poder deitar. Imagina a preocupação. Primeiro filho. Primeiro filho. Primeiro filho é uma alegria tremenda, né? Primeiro filho. Marido ali fica alisando a barriga da mulher, a mulher também, vão compartilhando junto os nomes. Legal. Uma alegria. Aí você vê a possibilidade do seu filho nascer. E aí, o que eu vou fazer? Socorro, como socorrer? Como, enfim. Então José saiu procurando lugares e lugares, vamos procurar, e não achava. Porém o que ele encontra? Uma estalagem, um lugar onde os animais ficavam. Agora recentemente a arqueologia achou umas casas que debaixo das casas tinha essa estalagem, esse lugar onde ficavam os animais, né? Diz que no tempo do frio trazia ali para dentro. Mas independentemente se fosse num lugar fora ou na parte de baixo da casa, eles foram para lá. E Jesus nasceu naquele lugar. Jesus nasce, é colocado nos lugares aonde os animais comiam, deitado ali, já mostrando o início da caminhada de Jesus. Por que mostrando o início da caminhada de Jesus? Mostrando que ele nasce no madeiro, as costas estavam em cima de um madeiro. E o final de Jesus seria também a mesma coisa, com as costas, mãos em cima ou em um madeiro. Você percebe que tudo dentro do texto, tudo que vai envolvendo dentro desse texto, ele vai sendo algo profético. Ele vai mostrando sinais, desde o início. Desde o início. Quando ele escreve, ou decide fazer o decreto, que ele entende que seria para benefício dele, na verdade, ele estava cumprindo aquilo que já era profético, aquilo que já tinha sido profetizado a respeito de Jesus. Ele apenas cooperou. A ideia daquelas pessoas que moram perto da sua casa, aqueles que muitas vezes te acusam, que duvida, que às vezes aponta o seu erro, que às vezes você fala, poxa, mas só fala mal de mim. Usa ele como um meio de que, se alguém não tem coragem de falar aquilo que você alguém da igreja, alguém que por amor, talvez por amor, não fala aquilo que realmente você precisa mudar, aquele que aponta o seu erro está dizendo para você, mesmo que ele que você se sente acusado, ele está dizendo para você, você precisa mudar neste ponto. E não olhe para ele e diz assim, você é pior do que eu. Não, olha para ele e diz assim, Deus te colocou como uma bênção para a minha vida, para me alertar de onde eu preciso mudar. Porque muitas vezes nós oramos e falamos, Senhor, aonde eu preciso mudar? Porque de verdade é difícil a gente descobrir em nós no que nós precisamos mudar.
Agora nos outros é fácil, irmão. Pergunta para mim no que a minha esposa precisa mudar. Agora pergunta no que eu preciso mudar. Vai ser difícil. Mas eu sou esperto e eu pergunto para ela. Porque a gente olha um para o outro e fica mais fácil da gente falar do outro do que de nós. E aí Deus coloca pessoas. Aí a gente sai assim, ó, chutando. Se eu não fosse crente, olha. E quando não, chega para a pessoa e fala, até muda, tem crente que muda, hein? Isso é um perigo. Tem crente que muda. Tem pessoas que chegam assim, pastor, ele muda. O camarada foi lá, tirou ele do sério, situação, ele, não, qual é que é, mano? Você é louco? Aqui filho, não pensa não, estou na igreja, mas o negócio o bagulho é doido, hein? Vem nessa daí não, você não me conhece não do passado não, hein? Não levanta leão que já morreu não, cidadão. Nunca foi crente. Esqueceu tudo o que é ensinado na igreja, esqueceu tudo o que a palavra de Deus diz. Nunca aprendeu. Roubaram meu carro, sou pouco conhecido, chegou uns, pastor, fiquei sabendo que roubaram o seu carro, tal. Que é que nós vai? Eu falei, vamos para a igreja. Quer que nós vai? Vai para a igreja. Não, e tal, não pode acontecer. Eu falei, mas aconteceu, irmão. Meu querido, Deus dá, Deus tira, Deus traz de volta, é Deus, o negócio é Deus. Aí vou te contar uma historinha. Esse carro que roubou é o terceiro que eu ganhei. E quando roubou, veio o quarto. Aí chegou um irmão e falou, pastor, Deus estava lá, eu ia vender o carro, meu coração, minha esposa falou, vamos dar esse carro para o pastor fazer a obra, ele faz a obra direto. Me deram, ganhei o cadete, me deram o cadete, roubaram o cadete 4 vezes. Foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Aí Deus falou, eu vou dar um palio para ele, ganhei o palio. Mas a obra não para. Eu não vou voltar atrás, falar, não, peraí, deixa eu falar com o meu irmão, deixa eu falar com não sei quem, deixa eu falar com fulano. Não, você não me conhecia, você vai ver, eu vou correr atrás do prejuízo? Eu vou. Na hora esquece que é crente, tem um monte assim. Está lotado, está cheio, escandalizando a obra do Senhor. Levando propaganda, em vez de propagar a salvação, a vida eterna, a libertação, dizer para ele, olha, Jesus nasceu numa manjedoura. Deixa eu explicar para você esse texto. Ele estava deitado ali, em cima de um madeiro. Quando ele nasceu, a mãe dele envolveu ele, colocou ele em cima do madeiro. Um madeiro onde os animais iam lá e se alimentavam. Eu vou te contar a história. Você sabia que aqueles animais representavam eu e você? Sabe por quê? O Senhor Jesus deita no lugar onde os animais comem, aí ele nasce ali, aí ele fala assim, se vocês forem humildes como eu, vocês comerão da minha palavra, comerão da minha carne, comerão do meu pão, e eu nascerei. Aí Jesus nasce numa cidade chamada Belém, e o nome Belém significa Bet-Helém, que significaria casa do pão. Aí ele fala, eu sou o pão da vida, aquele que veio da vida, e vocês comerão de mim, se alimentarão de mim, e aqueles que alimentarem da minha palavra, nunca mais estará raquítico, estará fraco. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus soprará vida, e trará eternidade, porque esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Oh, glória. Mas tem pessoas que não querem vida. Pastor, eu quero voltar ao que eu era antes. Gente, nós somos um exército. O exército de Deus. Ele está dizendo, vocês têm que estar preparados para a guerra.
Se roubasse os seus bens, tirasse os seus bens, o que você faria? Olha o que nós já passamos esses anos. Eu acredito que esse país está de pé por causa da oração dos crentes. Por causa da oração nossa, dos cristãos, que o país está de pé. Dizem que agora nós somos a 10ª economia, o país, estamos em 10º na economia. Olhando para o Brasil, quem diria? Passar por uma pandemia, passar por uma guerra onde nós dependemos do agrotóxico, né, que vem de lá, do fertilizante, isso, obrigado pastor, que vem de lá da Rússia, dos 2 países que estão ali. Imagina, olhar para o nosso país, é a mão de Deus. Não que a mão de Deus não esteja nos outros países, mas existe o tempo, a hora, o momento. Percebe-se que que Deus ele controla tudo. Ele pega e fala assim, ó, no tempo tal, vai nascer um cidadão chamado César Augusto que vai fazer um decreto, e nesse decreto ele acha que ele é tão importante, mas eu vou usar a importância que ele se sente muito. Eu vou usar, vou permitir ele fazer o decreto. E o que é que vai acontecer? No tempo exato, ó, profecia, lá de 750 anos atrás, ó Belém, Belém, tu és as menores, uma das menores, mas de ti sairá o governador, de ti vai sair o Salvador de Israel. Olha a profecia se cumprindo. Aí o próprio Deus fala assim, está tudo calculado. Quando chegar, você vai andar, José, esses 122 quilômetros, meu filho vai nascer na manjedoura, ali ele nascendo, e no tempo exato, na hora exata, no momento certo, Deus calculou o tempo certinho de Jesus, para que Jesus nascesse em Belém, para que o povo pudesse compreender que Ele é quem controla tudo. Ele que controla. Deus controla tudo. Calculou o tempo certinho, pastor, de Jesus nascer. Tem que nascer em Belém, já está profetizado. Ou seja, a palavra de Deus nunca volta vazia, nunca é vã. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre, Ele não fica devendo nada para ninguém. Aquilo que saiu da boca dEle não vai voltar. Nós estamos vivendo um evangelho que as pessoas tudo é amor, amor é love, I love you, amor, 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 mas esquece que a Bíblia fala que Deus também é fogo consumidor, que Deus é um Deus de justiça e que vai chegar, uma hora vai estar ali, ó, vai ter que prestar conta, todo joelho há de se dobrar diante de Deus. Aí eu quero ver que aqueles que não tiveram mudança, que não quiseram mudar a sua vida, não quiseram lavar as suas vestiduras, como diz em Apocalipse. Aí eu quero ver como é que vai ficar diante de Deus. É tempo de nós mudarmos, irmãos. Tempo da gente compreender a palavra de Deus. É tempo. Vou fazer uma pergunta. Se eu precisar de alguma coisa, eu preciso pedir para Deus? O que vocês acham? Estou precisando, Senhor, de, sei lá, vou pegar dinheiro, que é o mais comum. Estou precisando, Senhor, de R$1.000. Jesus, me prepare esses R$1.000. Eu preciso ou não? Diga sim ou não. Está dividido, né? Sim, não. Vou falar para vocês, a Bíblia diz que Deus sabe de tudo que nós estamos precisando, tudo que nós necessitamos. Claro que nós, por hábito, nós vamos orar e pedir. Pastor, você pede? Claro que eu peço. Se eu precisar, eu vou pedir.
mas a gente não necessita. Sabia disso? Nada disso que eu tenho eu pedi, pastor. Não pedi. Não pedi. Deus deu porque viu as necessidades. E aquilo que é além, que passa, Deus fala assim, não, eu vou te dar o necessário. E tem pessoas que não entendem isso. Não entende. Alguns olham e falam assim, nossa pastor, como é que pode? E os diáconos moram do lado da minha casa e falam assim, eu acompanho a vida do pastor. E alguém vai falar mal de pastor e já entra na frente e fala assim, ó, não fala mal de pastor não, meu amigo. Você não conhece a vida deles não. Meu pastor vive da fé. Meu pastor não tem salário. O pastor não tem dinheiro. É a fé, é Deus, é orar e falar, Deus, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos que eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso lavar a louça, eu preciso limpar a casa, eu preciso ajudar minha esposa, não pode fazer isso, e eu não tenho como. Senhor, só o Senhor. Está nas tuas mãos, Pai. E Deus cuida. Deus envia de um lado, envia de outro, daqui, de lá. Ó, eu deito e durmo, pago meu aluguel, minhas coisas, porque Deus, Ele é fiel, irmãos. Muito bom. Sexta-feira tem oração aqui, eu vi até no status do pastor. Eu falei, glória a Deus. A gente é na segunda, então eu tenho mais um dia para poder vir orar. Oh, glória. Aleluia. Porque é bom, a gente precisa orar. Eu coloco lá, irmão, pode, todos os irmãos, de todo lugar, vem orar com a gente. Nós não somos pescadores de aquário, não, para ficar ali puxando, ganhar alma para Jesus. Que prazer eu tenho arrancar irmão daqui da igreja para levar para a minha. Meu Pai do céu, misericórdia. Se for lá, eu já falo, volta. Qual a diferença? Nenhuma. Assistir o culto é uma coisa, né, pastor? Mas Deus, Ele tem as nossas vidas na mão dEle, na palma da mão dEle. Ele dirige, Ele condiciona todas as coisas. É Ele. É Ele. Então não precisamos, ou você não precisa ficar, sabe, aí desesperado, desesperada. Tal, e agora, meu Deus, ore a Deus, coloca o seu joelho no chão, vai clamar a Jesus. E vou te dar uma dica. Vou dar uma dica na sua oração. Peça para Jesus que você nunca saia do caminho do Senhor. Que o seu nome continua no livro da vida, porque essa ideia, parece que as pessoas pensam que está lá, saí da igreja, Jesus apagou. Voltei, ele escreve de novo. Saí da igreja, apagou. Voltei, escreve de novo. Não tem esse negócio não, irmão. Aqueles que receberam Jesus saíram, o vento vai soprar, eles voltam rapidinho. Ele chega a tremer na perna assim e fala, pastor, pastor, que fiel é aquele que chamou, meus amados. Agora nós temos que orar para que a gente não caia, para que a gente não volte atrás. A gente não venha voltar, né? Oração, menos dinheiro e mais salvação. Faz assim. Deus, o que eu tenho é o suficiente já. Eu como, bebo, durmo, tenho um carrinho. Senhor, eu quero é a vida eterna. Eu quero é a salvação. O que eu quero é a vida eterna. Jesus morreu na cruz, foi para nos dar a vida eterna. Eu não conheço um texto bíblico aqui, depois me apresenta, aqueles que estudam, me apresenta, por favor, que Jesus veio para dar grana. Porque eu tenho um versículo que eu conheço é que no mundo tereis aflição. Aí ele fala, tem de bom ânimo. Rapaz, animar nesses dias de hoje não é fácil não. Ter ânimo. O negócio está ruim, mulher olha para o marido e fala, tem ânimo. A mulher, tem ânimo. Desperta aí. Acorda, Jesus está voltando.
Muita gente já encontrou com Ele, de repente nós não sabemos se vai vir uma pandemia daqui a pouco, se vai vir outro tipo de doença, e aí? Nós estamos prontos para encontrar com Ele? Uma coisa é fato, que Ele deu a vida dele por nós, Ele nasceu porque não tinha ninguém que pudesse ser exemplo para nós, mas agora nós temos o exemplo, e o exemplo se chama Jesus Cristo, Ele é o nosso exemplo. Ele nasceu, morreu, ressuscitou, e disse assim, ó, a mesma coisa que aconteceu comigo, acontecerá com vocês. Vai chegar o dia que todos nós, ó, o nosso corpo será transladado e nos ares nos encontramos com o Senhor Jesus, com o Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração hoje. Recebe esta palavra, saia daqui renovado, cheio do Espírito Santo, saia daqui para profetizar mesmo a palavra de Deus aos corações das pessoas. Mas não, eu profetizo que eu vou ter esse carro aqui. Eu profetizo que eu vou. Não, profetizar a palavra. Profecia significa pregação, anunciar, falar, dizer. É isso. Perca tempo não, irmãos. Sai anunciando Jesus. Goste, não goste, a gente escuta coisa que a gente não gosta. Quem não tem um vizinho que toca ali o funk de palavrão, sua filha, mocinha, você fala, Jesus. Quando não passa o carro na frente, ou para, e aquelas músicas absurdas, e você não quer ouvir, mas eles colocam. Agora se a gente colocar um negócio fica feio, então vai, põe na cadeia. Mas eu vou falar de Jesus. Vou falar, foi Ele que me salvou, Ele que me libertou, tirou tudo aquilo que não prestava. Como eu não posso falar dEle? Como? Não dá. Tenha a sua conversão como um bebê, preste atenção. Quando nasceu meu primeiro filho, Vitor, eu falava para todo mundo, ó, o Victor vem vindo, hein, meu filho, oh, glória a Deus, Deus deu um filho para nós e tal, ó, o meu filho. Levava o meu filho para a boca de todo mundo, até nascer. Depois que nasceu, ainda continuei, meu filho, né? Aí a gente se converte, estamos gerando a fé, ó, dentro de nós, gerando a fé. E esse gerar fé produz, ó, palavra, anúncio. Fé e crer é a mesma coisa? O que vocês acham? Quem acha que fé e crer é a mesma coisa, diga sim. Ah, que bom, hein? A Bíblia fala assim, ó, se tiveres fé, como um grão de mostarda, crendo disser. Crer é um atributo da fé. Eu tenho fé, e logo eu tenho fé, eu vou dizer. Quem disser esse monte, não é um monte terra não, Deus deixa tudo plano em ferraz, que bom, né? Esse monte, os pecadores, as pessoas, você ir lá e propagar, falar, haverá mudança na vida deles. Eu tenho fé, mas não falo nada. Que fé é essa? Eu tenho fé, mas eu não creio, porque eu não professo. Não professo. Você acha que Abraão se tornou pai de muitas nações por quê? Para encerrar. Por que que Abraão se tornou pai de muitas nações? Qual o significado do nome Abraão? No hebraico significaria altura, para a gente resumir o nome, altura. Abrão era altura, e Abraão significa pai de muitas nações. A mulher dele era estéril. Estéril. Como é que eu vou ser pai de muitas nações com uma mulher estéril? Não faz sentido. Deus fala, mas eu estou mudando o seu nome a Abraão. De Abrão para Abraão. E de Sarai para Sara. E você vai. Vai para onde eu te mandar. Imagina, pegar aqui um irmão aqui da igreja. Aí o pastor Jurandir decide
consagrar o irmão a pastor. Aí as pessoas se revoltam, porque eu queria que fosse eu, queria que fosse meu marido, queria que fosse meu filho, queria e tal, se revolta, mas calado. Aí chega aqui, paz do Senhor, pastor. Aí o irmão está ali, tudo bem, irmão? Você acha que os parentes de Abraão iam chamar Abraão ou Abrão? O que vocês acham? Ele se chamava Abrão. Aí ele fala, não, Deus mudou meu nome agora é Abraão. Eles iam chamar ele do quê? De Abrão. Aí Deus fala assim, então você vai para outra cidade, vai para outro lugar, porque chega lá, eles vão profetizar o seu nome todo dia, todo dia, vai entrar na sua cabeça, na sua mente, esse sorriso que você deu, que eu iria te dar um filho, você vai ver como vai ser, você vai aceitar. E aí ele vai para outra cidade, aí começa Abraão, ou pai de muitas nações, ou mãe de muitas nações, ou pai de muitas nações, ou mãe de muitas nações, e foi chamando a existência daquilo que não era, como se já fosse, e as coisas foram acontecendo, porque isso é produzir fé. Jesus morre por nós, ou nasceu por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós, para que nós produzíssemos fé, e a fé faz com que nós declaramos as verdades dele. Quando você fala de Jesus, por mais que o seu filho não te vê como exemplo, por mais que o seu filho não queira estar na casa de Deus, Deus vai enviar alguém, Deus vai mandar alguém por onde ele estiver, seja numa festa, seja onde for, Deus vai mandar alguém e vai falar para ele assim, rapaz, você é diferente de nós, você não parece com a gente não, a gente precisa de pessoa como você. O que acontece com você? Ele fala, rapaz, minha mãe é crente, meu pai é crente, está orando por mim, está clamando por mim, rapaz, então vai para a igreja e ora por nós também, para que também a gente possa ir para esse caminho. Eu tenho maior vontade de ser crente, mas não consigo ir. Quem sabe você indo, eu possa também alcançar essa divindade da parte de Deus. Mas nós precisamos anunciar esse Jesus que nasceu, nós precisamos levar ao coração das pessoas e falar para ele, olha, você pensa que Jesus morreu? Não, ele nasce todos os dias, todos os dias, todos os dias. Cada crente que se converte é um nascimento. Cada vez que nós acordamos é o nascimento de Jesus. É Jesus nascendo para mim, nascendo para você e para as pessoas. Então não deixe de pregar, não deixe de anunciar a palavra de Deus. Aleluia, pastor. Obrigado. Deus abençoe a igreja. Me perdoe, passei uns minutinhos. Peço que, irmãos, reforçando, ore por nós, pela minha esposa pode ver que ela passa o tempo todo em pé, não pode ficar muito tempo sentada, precisa fazer uma cirurgia, e é minha ajudadora, guerreira, né, para tudo, a gente está sempre junto, e é difícil, você vê pessoa que se ama, e muitas vezes a gente não compartilha a dor na alma, mas a gente não consegue compartilhar a dor física. E, enfim, então eu peço que os irmãos estejam orando, né? Já ela passou pelo anestesista, na verdade eu nem quero que ela faça a cirurgia, né? Estamos orando para que ela faça ter um outro procedimento, que é uma infiltração, e a gente vamos tentar essa infiltração. Estamos tentando pelo SUS, porque no particular é caro, R$6.500, não é mole não, e ainda teríamos que viajar para o interior, que lá é mais barato, mas eu peço que os irmãos estejam orando, para que dê tudo certo, né? E enfim, e voltar, ver a minha esposa caminhar, a gente poder andar, fazer aquilo que nós amamos, né? Então conto com a ajuda dos irmãos, oração, né? O que eu mais preciso, oração. Amém? Os irmãos estão orando por nós já somos muito gratos por isso. Deus curou minha esposa de tantas coisas, nódulo na garganta, curou de anemia falciforme, né? Eu creio que é mais uma vitória que nós vamos ter da parte de Deus.
Amém? Muito obrigado, pastor. Deus abençoe a igreja.